A promessa era grandiosa: levar novamente seres humanos à superfície da Lua após mais de 50 anos. A missão Artemis 3 simbolizava não apenas um avanço tecnológico, mas um marco histórico que reacenderia o protagonismo da exploração espacial. No entanto, a NASA surpreendeu ao anunciar o adiamento do pouso tripulado, agora transferido para 2028, dentro da missão Artemis 4. Oficialmente, a justificativa é clara: a necessidade de amadurecimento tecnológico e garantia de segurança total para os astronautas. Mas quando um projeto dessa magnitude sofre uma mudança tão significativa, especialmente após anos de planejamento e investimento bilionário, é natural que surjam questionamentos. O que realmente motivou essa decisão? Seria apenas uma questão técnica ou estamos diante de uma estratégia mais ampla, cuidadosamente calculada nos bastidores? A nova configuração transforma a Artemis 3 em uma missão de testes em órbita, focada em validar sistemas essenciais antes de qualquer tentativa de pouso. Isso inclui operações complexas, como acoplagem entre espaçonaves e integração com módulos de pouso ainda em desenvolvimento. Em outras palavras, o momento mais esperado foi substituído por um ensaio. Esse movimento revela algo importante. Mesmo com todo o avanço tecnológico atual, retornar à Lua não é uma tarefa simples. Diferente da era Apollo, o programa Artemis depende fortemente de parcerias com empresas privadas como SpaceX e Blue Origin, o que adiciona novas camadas de complexidade, dependência e incerteza. A decisão da NASA pode até parecer prudente do ponto de vista técnico, mas também levanta dúvidas sobre o alinhamento entre interesses públicos e privados. E é exatamente aqui que a narrativa começa a ganhar profundidade. Porque por trás de uma explicação técnica pode existir uma estratégia muito mais ampla, uma que envolve tempo, poder, inovação e influência. A pergunta que permanece é: estamos vendo apenas a superfície dessa decisão? Ou existe algo mais sendo cuidadosamente mantido fora do radar? A mudança no cronograma da missão Artemis 3 não aconteceu em um vazio. Durante anos, a NASA sustentou a expectativa de um pouso tripulado como o grande símbolo do retorno humano à Lua. No entanto, à medida que o prazo se aproximava, tornou-se evidente que os desafios técnicos eram mais profundos do que o inicialmente projetado. O adiamento para 2028 e a transferência do pouso para Artemis 4 não são apenas ajustes de calendário, mas um reflexo direto da complexidade crescente do programa. A Artemis 3, agora prevista para 2027, passa a ter um papel estratégico diferente. Será uma missão de testes em órbita terrestre, focada em validar processos críticos, como o encontro e a acoplagem entre a cápsula Orion e os módulos de pouso humano. Esses procedimentos são fundamentais para o sucesso de qualquer missão lunar, mas ainda não foram totalmente comprovados dentro da nova arquitetura do programa Artemis, que é muito mais complexa do que as missões Apollo do passado. Essa reformulação indica que a NASA está adotando uma abordagem mais cautelosa, priorizando etapas intermediárias antes de executar o pouso. Ao invés de arriscar uma operação incompleta, a agência opta por transformar a missão em um ensaio geral, onde falhas podem ser identificadas e corrigidas sem o risco direto de uma descida lunar. É uma decisão técnica, mas também estratégica. Ao mesmo tempo, esse atraso expõe uma realidade importante: o retorno à Lua, utilizando tecnologias modernas e integração com sistemas comerciais, envolve desafios inéditos. Não se trata apenas de repetir o que foi feito décadas atrás, mas de construir uma nova infraestrutura espacial, mais ambiciosa e sustentável. E isso exige tempo. Mas essa decisão levanta uma questão inevitável.
Se esses riscos e desafios já existiam, por que o ajuste veio apenas agora? Teria sido uma reavaliação tardia ou uma escolha deliberada para ganhar tempo? A resposta para essa pergunta começa a se revelar quando analisamos o papel dos parceiros envolvidos nesse projeto. Com a Artemis 3 redefinida como uma missão de testes em 2027, o foco passa a ser a validação de tecnologias consideradas críticas para qualquer operação lunar segura. Entre elas estão os sistemas de encontro e acoplagem em órbita, que permitirão a integração entre a cápsula Orion e os módulos de pouso humano. Esses procedimentos, embora já conhecidos na engenharia espacial, ganham um novo nível de complexidade dentro do modelo adotado pelo programa Artemis, que depende de múltiplos sistemas desenvolvidos por diferentes empresas. Na prática, isso significa que os astronautas não irão à superfície lunar nessa missão. Em vez disso, estarão executando manobras altamente técnicas que servirão como base para futuras operações. A NASA reforça que essa mudança é essencial para garantir a segurança e a confiabilidade dos sistemas antes de qualquer tentativa de pouso. Afinal, uma falha em uma missão tripulada dessa magnitude teria consequências irreversíveis, tanto do ponto de vista humano quanto institucional. Entretanto, essa justificativa levanta um ponto importante: o quanto dessas dificuldades já era conhecido previamente. O desenvolvimento de sistemas de acoplagem, integração de módulos e operações em órbita não são desafios inéditos na exploração espacial. Ainda assim, a combinação desses elementos dentro do novo ecossistema do Artemis parece ter exigido mais tempo do que o previsto inicialmente. Esse cenário evidencia uma transição significativa na forma como as missões espaciais são conduzidas. Diferente do modelo centralizado da era Apollo, a NASA agora atua como integradora de tecnologias desenvolvidas por parceiros privados. Isso aumenta o potencial de inovação, mas também introduz dependências externas, que podem impactar diretamente o cronograma. E é justamente essa dependência que começa a chamar a atenção. Porque ao transformar a Artemis 3 em um campo de testes, a NASA não apenas reduz riscos técnicos, ela também cria uma janela de tempo valiosa para que seus parceiros alcancem o nível de maturidade necessário. E quando olhamos mais de perto para esses parceiros, o quadro se torna ainda mais interessante. Ao analisar o papel dos parceiros comerciais dentro do programa Artemis, fica mais claro por que o adiamento do pouso tripulado se tornou praticamente inevitável. A NASA depende diretamente do desenvolvimento dos módulos de pouso humano, conhecidos como HLS, que estão sendo construídos por empresas privadas como SpaceX e Blue Origin. E é justamente nesse ponto que os maiores desafios técnicos se concentram. No caso da SpaceX, o projeto Starship HLS representa uma abordagem altamente inovadora, mas também extremamente complexa. Para que a nave consiga realizar uma missão lunar completa, é necessário executar um processo de reabastecimento em órbita, algo que ainda não foi comprovado em escala operacional. Esse procedimento envolve múltiplos lançamentos de naves-tanque, transferência de combustível criogênico no espaço e sincronização precisa entre diferentes veículos. Cada uma dessas etapas precisa funcionar com alto nível de confiabilidade antes de qualquer missão tripulada. Embora a SpaceX tenha avançado significativamente em testes e desenvolvimento, a operação completa do sistema ainda exige validações críticas. Isso inclui demonstrar que o reabastecimento orbital pode ser realizado com sucesso e que todos os sistemas da Starship estão preparados para suportar uma missão até a superfície lunar e retorno seguro. Já a Blue Origin, responsável pelo módulo Blue Moon MK2, também enfrenta obstáculos importantes. A empresa precisa aprimorar seus sistemas de propulsão,
reduzir a massa do lander e garantir que seu foguete New Glenn esteja plenamente operacional. Um incidente ocorrido em 2026 com o segundo estágio desse foguete, que levou a uma investigação por autoridades reguladoras, adicionou incertezas ao cronograma e reforçou a necessidade de mais tempo para ajustes. Diante desse cenário, o adiamento do pouso não parece apenas uma escolha técnica, mas uma consequência direta do estágio atual dessas tecnologias. A NASA, ao depender desses parceiros, precisa alinhar o cronograma da missão com o ritmo de desenvolvimento das empresas. E isso muda completamente a dinâmica da exploração espacial moderna. O que antes era uma corrida entre nações, agora se transforma em uma engrenagem complexa entre governo e iniciativa privada. E quando uma peça não está pronta, todo o sistema precisa esperar. Mas essa espera não é apenas um atraso. Ela redefine quem controla o tempo, o ritmo e talvez o futuro da presença humana na Lua. Quando conectamos todos os pontos, o adiamento do pouso tripulado na Lua deixa de ser apenas uma decisão técnica isolada e passa a revelar uma estratégia muito mais ampla. A NASA não apenas mudou o cronograma, ela redesenhou a lógica de execução do programa Artemis. Ao transformar a missão Artemis 3 em um ensaio geral, a agência cria um ambiente controlado para testar, ajustar e validar sistemas sem a pressão extrema de um pouso histórico. Esse movimento é, acima de tudo, uma forma de mitigação de risco. A exploração lunar moderna não depende mais exclusivamente da capacidade da própria NASA, mas de um ecossistema tecnológico distribuído, onde empresas privadas desempenham papéis fundamentais. SpaceX e Blue Origin não são apenas fornecedoras, elas são peças centrais na viabilidade da missão. E quando essas peças ainda estão em fase de amadurecimento, o cronograma precisa se adaptar. A Starship HLS, por exemplo, ainda precisa comprovar operações críticas, como o reabastecimento orbital em múltiplas etapas. Um processo que exige precisão extrema e nunca foi executado dessa forma em missões tripuladas. Já o Blue Moon Mk2 também demanda avanços técnicos relevantes antes de estar pronto para uso operacional. Ignorar esses fatores e manter o plano original significaria assumir riscos que a NASA claramente não está disposta a correr. Ao mesmo tempo, essa decisão expõe uma mudança estrutural na exploração espacial. O controle total já não está concentrado em uma única agência. O progresso agora depende do alinhamento entre diferentes atores, cada um com seus próprios cronogramas, desafios e prioridades. Nesse contexto, ganhar tempo não é apenas uma necessidade técnica, é uma estratégia para sincronizar todo o sistema. O que vemos, portanto, não é um simples adiamento, mas uma adaptação à realidade atual da engenharia espacial. A NASA opta por avançar de forma progressiva, validando cada etapa antes de seguir adiante. Isso pode frustrar expectativas no curto prazo, mas aumenta significativamente as chances de sucesso a longo prazo. E no fim, a pergunta muda de forma. Não se trata mais de saber por que o pouso foi adiado, mas sim de entender se essa pausa é exatamente o que garante que, quando o momento chegar, tudo funcione como precisa. Agora que todos os elementos estão sobre a mesa, a decisão da NASA deixa de ser apenas um anúncio técnico e passa a ser um convite à reflexão. O adiamento do pouso tripulado na Lua revela muito mais do que desafios de engenharia. Ele mostra como a exploração espacial evoluiu para um modelo onde grandes decisões dependem de múltiplos fatores interligados, incluindo tecnologia, parcerias e tempo. De um lado, temos uma agência que precisa garantir segurança absoluta em uma missão de alto risco. Do outro, empresas privadas que ainda estão desenvolvendo tecnologias fundamentais para tornar esse objetivo possível.
No meio disso tudo, existe um público global que acompanha cada passo com expectativa, esperando reviver um dos maiores feitos da história humana. A questão que fica não é apenas quando o ser humano voltará à Lua, mas em quais condições esse retorno acontecerá. Será um marco consolidado, com sistemas plenamente validados e sustentáveis? Ou ainda estamos assistindo aos bastidores de uma transição onde erros, ajustes e atrasos fazem parte de um processo inevitável? A decisão de transformar a Artemis 3 em um ensaio geral mostra que o caminho até a Lua, hoje, é muito mais complexo do que no passado, mas também indica que cada etapa está sendo construída com mais rigor, integração e responsabilidade. Talvez o verdadeiro avanço não esteja na velocidade, mas na forma como essa jornada está sendo estruturada. Agora, a análise passa para você. Diante de tudo isso, você acredita que o adiamento é apenas uma questão técnica necessária? Ou vê nessa decisão um reflexo direto da dependência crescente entre a NASA e seus parceiros privados? O que você acha que realmente define o ritmo da nova corrida espacial?